Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no Conceituar Concurso. Nós estamos estudando a Lei 14.133 de 2021 e estamos analisando alguns procedimentos auxiliares dentro das licitações. Tivemos a oportunidade de ver o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse e agora nós vamos observar o sistema de registro de preços. Para podermos fazer isso, eu preciso que você localize em seu material o artigo 82. É a partir dele que o sistema de registro de preços será analisado. Assim como eu fiz na aula anterior, eu preciso deixar bastante claro que esse tema ele não é tão recorrente nos processos seletivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Não quer dizer, evidentemente, que não possa ser objeto de cobrança, porque inicialmente está previsto no edital. E o segundo elemento é que essa lei é razoavelmente nova, nós não tivemos tantos processos seletivos em que ela foi cobrada, a ponto do examinador ter conseguido cobrir todos os temas previstos na lei. De toda maneira, você precisa fazer uma leitura do sistema de registro de preços para ter uma ideia geral de como ele funciona. A partir dessa ideia geral, será possível responder aquelas questões mais objetivas, mais diretas sobre esse procedimento auxiliar dentro das licitações. Com essas observações, portanto, eu vou partir para olhar o dispositivo em si, o artigo 82, propriamente dito, dentro de uma das espécies de instrumentos auxiliares, que é o sistema de registro de preços. Assim diz o artigo 82. O edital de licitação para registro de preços. Então, nós podemos ter um edital de licitações apenas e tão somente para fazer registro de preços por parte daquelas pessoas interessadas em eventualmente fornecer para a administração. Esse edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais dessa lei e deverá dispor sobre. Então, a lei vai estabelecer que o sistema de registro de preços, na formulação do edital por parte da administração pública, observa-se as regras gerais e as regras específicas que serão aqui tratadas. Aí você poderia se perguntar, mas afinal, o que vem a ser o sistema de registro de preços? A Lei 14.133, ela conceituou, nós passamos pelo conceito. É claro que faz muito tempo que nós passamos por ele. Vale, então, destacá-lo aqui mais uma vez, lá no artigo 6º, no inciso 45. Sistema de registro de preços é o conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou mediante licitação nas modalidades pregão ou concorrência, normalmente se faz via pregão, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e à aquisição e locação de bens para contratações futuras. No sistema de registro de preços, os interessados manifestam aquele preço com o qual pretendem oferecer os produtos à administração, os preços ficam registrados e a administração, ao longo do prazo de validade desse registro de preço, ela poderá fazer as contratações com aquele fornecedor que está ali consignado na ata de registro de preço. Esse é o procedimento de registro de preço, que é um instrumento auxiliar da licitação. Vimos então que esse sistema ele deve observar as regras gerais da licitação e lá no edital deve dispor ainda sobre os seguintes elementos. 1. Deve conter no edital de licitação para registro de preço as especificações da licitação e de seu objeto. Isso é a regra geral, né? Tenho que especificar qual é a licitação, qual é o objeto que a administração pretende contratar, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. A administração já indica para os interessados. Nesse sistema de registro de preços, a administração vai contratar por item a quantidade máxima e fixa para cada item qual é o número máximo de contratação futura. E vai constar também no edital a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens, ou no caso de serviços, de unidade de medida. Conta efetivamente essa quantidade mínima a ser cotada, qual é a cotação que nós estamos fazendo de unidade de bens ou se for serviços de unidade de medida. Além disso, deverá constar nesse edital de licitação para registro de preço a possibilidade, não obrigatoriedade, a possibilidade de prever já no edital de licitações fornecimento de preço ou indicação de preços diferentes. Preços diferentes por quê? Nós temos situações que podem justificar esses preços diferentes. Quando o objeto for realizado ou for entregue em locais diferentes, pode ser que a situação de logística para entrega
ou para a realização do objeto contratual justifique a oferta de preços diferentes, a depender da localidade, ou em razão da forma e do local de acondicionamento. Às vezes, os materiais que vão ser adquiridos pela administração pública exijam uma forma de acondicionamento específica e essa forma de acondicionamento poderá justificar preços diferentes. O edital vai prever. Quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote, se for possível, de acordo com o objeto da licitação a ser contratada futuramente, uma cotação variável em razão do tamanho do lote, o edital poderá prever a possibilidade de preços diferentes ou qualquer outro motivo justificado no processo, poderá se estabelecer no edital daquela licitação para registro de preço uma possibilidade jurídica de se estabelecer preços diferentes. Isso é possível e a própria lei já traz as primeiras orientações a esse respeito. Ademais, no edital de licitação para registro de preço vai constar também a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. É o edital que vai dizer, porque como pode abrir a depender do objeto para vários concorrentes, pode ser que não se estabeleça a obrigatoriedade daquele indivíduo que está primeiro colocado lá na classificação no final da licitação, que ele tem que fornecer tudo. O edital pode prever que esse licitante possa oferecer o quantitativo total ou um quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Se for admitida que ele indique lá, que ele ofereça da sua proposta um quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, pode depender, por exemplo, da capacidade de produção daquele licitante. Se ele se obrigou ou ele ofereceu uma proposta em um valor menor, inferior ao máximo previsto no edital, ele só se obriga a entregar para a administração aquele número ao qual ele apresentou na sua proposta. A administração admitiu que ele apresentasse um quantitativo inferior ao máximo previsto. Ok, apresentou um quantitativo inferior, ele só se obriga nos limites daquilo que ele apresentou, obrigando-se nos limites dessa proposta apresentada. Vai também constar no edital o critério de julgamento da licitação. Como é que vai ser no registro de preço? Qual é o critério de julgamento que a administração vai escolher? Vai ser o menor preço, aquisição de bens, por exemplo, ou vai ser o maior desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, ou o menor preço ou o maior desconto. O edital que vai estabelecer. Também vai constar no edital as condições para alteração de preços registrados. Nós temos várias situações ao longo do período de validade daquela ata de registro de preço, pode justificar a alteração de preço. Podemos ter aí um aumento excessivo em razão de crises climáticas ou, inclusive, de guerras, como nós temos vivenciado. Insumos têm, ao longo do período, um preço alterado de maneira significativa. O edital vai prever as condições para eventual alterações de preços registrados. Além disso, vai constar o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço. Pode constar lá no edital de licitação para registro de preço, vai dispor sobre o registro de mais de um fornecedor ou mais de um prestador de serviço. Aí vem, desde que esses outros fornecedores ou esses outros prestadores de serviço, desde que eles aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor. Aí poderá registrar mais de um, assegurado, é claro, a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Nós vamos primeiro dar preferência ao licitante vencedor, mas vamos colocar lá na ata também outros fornecedores que tenham aceitado futuramente, se for o caso, fornecer aquele produto ou aquele serviço no preço igual ao do licitante vencedor. Esse também vai constar na ata, esse licitante, na ordem de classificação, porque a preferência é para aquele que é o vencedor dessa licitação. Além disso, vai constar na ata a vedação, no edital, melhor dizendo, a previsão da vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto, no prazo de validade daquela que já tiver participado. Pode pegar um órgão público, pegar no plano federal, por exemplo, um órgão público qualquer. Esse órgão público precisa adquirir materiais, vamos pegar aí materiais de higiene e limpeza no âmbito da unidade ou material de escritório, formuloso ou de informática, por exemplo. Fez-se um registro de preços, ali nós temos fornecedores interessados em fornecer aqueles materiais para a administração. Aquele órgão que participou de um registro de preços, ele não pode participar de outros.
de outras atas de registro de preço que tenham por objeto aquele mesmo fornecimento, por exemplo, tendo prazo de validade daquela ata que ele já está participando. Existe uma exceção. Vai participar só de uma relacionada ao mesmo objeto. A possibilidade dele participar de mais de uma é o salvo aqui no final. Salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Aí faz sentido, porque tem uma ata lá em que o fornecedor registrou que ele tem condições de fornecer um quantitativo menor do que aquilo que a administração requer. A administração aceitou. Aí ele poderia, esse órgão público poderia participar de outra ata, porque naquela ata primeira que ele estava participando, o quantitativo a ser fornecido é inferior ao máximo previsto no edital. Para não correr o risco de desabastecimento, ele poderia participar de outras atas. Deixa eu aproveitar e estabelecer para vocês o seguinte: o sistema de registro de preço se refere apenas e tão somente a uma contratação futura da administração. Então, faz uma licitação, por exemplo, na modalidade pregão, se estabelece quais são os itens e as quantidades que a administração pretende adquirir no futuro. Fornecedores interessados em participar dessa ata de registro de preço, eles vão apresentar os seus lances, por exemplo, se for o menor preço. No final, nós temos um licitante vencedor. Aí os licitantes que estão classificados abaixo poderiam, por exemplo, aceitar fornecer no mesmo valor. Aqueles licitantes que aceitaram fornecer no mesmo valor, o nome deles também vai constar na chamada ata de registro de preço, enquanto a administração não está recebendo material nenhum. Passa-se alguns meses, a administração verifica que precisa daquele material. Ela já tem uma ata de registro de preço válida. Ela vai e entra em contato com aquele licitante que foi o vencedor e solicita a ele fornecimento de uma quantidade X, da quantidade que interessa à administração. Aí o fornecedor entrega. Esse é o sistema de registro de preço, uma ata de registro de preço. Eu sou um órgão público, por exemplo, Centro Odontológico da Polícia Militar. Vou comprar insumos odontológicos. O sistema de registro de preço tem uma ata de registro de preço para fornecer aquele material. O centro odontológico não pode participar de uma outra ata para fornecer aquele mesmo objeto. Ele já está participando de um registro de preço daquele tipo. A única possibilidade daquele órgão, que é o centro odontológico, no meu exemplo, participar de outra ata, é se nessa primeira que ele está participando, o fornecedor tiver se obrigado a entregar um valor inferior ao total que a administração precisa. Aí ele poderia estar vinculado a outra ata de registro de preço. É o que foi tratado aqui até o momento. Acrescento lá no inciso 9. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preço e suas consequências. No edital vai constar quais são as situações que poderiam gerar o cancelamento dessa ata de registro de preço e quais seriam as consequências. É sempre bom também lembrar que o registro de preço não obriga a administração a contratar aquele produto. A ata está lá válida. Quando a administração precisar, é que ela vai contratar. Ela não está obrigada a requerer aquele fornecimento. Então, haverá previsões de como poderá haver o cancelamento da ata de registro de preço e quais são as consequências do seu cancelamento. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens, aí é um critério específico. Critério de julgamento de menor preço para um grupo de itens, um grupo total de itens, somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica. E o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Aqui só está estabelecido que é possível que se tenha um julgamento de menor preço por um grupo de itens? É possível. Mas isso só pode ser feito quando ficar demonstrado que é inviável promover a adjudicação do item por item, e aí se faria por grupo de item, e for evidenciada que por grupo de item há uma vantagem técnica e econômica. É a única possibilidade de fazer por grupo de item. Se não houver vantagem técnica e econômica, e se ficar demonstrado que é possível estabelecer item por item, vamos escolher item por item. E no final, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos também deverá ser indicado no edital. O edital vai trazer um conjunto de regras que obriga a administração e que vai obrigar, eventualmente, aquele licitante que está participando dessa ata. Importante dizer, ainda dentro do estudo do nosso artigo 92, na hipótese de que trata o parágrafo 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23. Vou fazer só um recorte aqui. Diz assim, na hipótese de que trata o parágrafo 1º. Do que trata o parágrafo 1º? O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover
A adjudicação, a entrega do objeto, por exemplo, aquele licitante vencedor, quando for impossível, né, a inviabilidade se promoverá a adjudicação por item por evidenciada a sua vantagem técnica e econômica. Ok, isso é o que diz o parágrafo 1º. Aí fala assim, observados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23. O que diz do artigo 23? O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados no mercado. O artigo 23 está tratando inicialmente é do valor previamente estimado da contratação. Vai para o parágrafo 1º do artigo 23. No processo citatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço, aferido por meio da utilização de seguintes parâmetros. Cita os parâmetros. No parágrafo 2º, no processo citatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado. Tudo aqui está tratando do valor. No parágrafo 3º, nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolva o recurso da União, o valor previamente estimado. Ou seja, volte para o parágrafo 2º do artigo 82. Na hipótese que trata o parágrafo 1º desse artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23, que são as questões relacionadas com o valor estimado. Nessas hipóteses, a contratação posterior de item específico, constante de grupo de itens, exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Apenas está estabelecendo, no final das contas, que a contratação que a administração vai fazer posteriormente de um item específico que está integrado ao chamado grupo de itens, vai exigir da administração, de toda forma, uma prévia pesquisa de mercado e a demonstração que a aquisição daquela maneira é vantajosa para a administração, justamente para que não haja sobrepreço, justamente para que a administração não pague mais do que aquilo que ela deveria pagar. O parágrafo 3º complementa. É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido apenas nas seguintes situações. Vou interpretar o parágrafo 3º em sentido contrário. A regra, portanto, é: no registro de preços, deve-se indicar, lá no edital para licitação de registro de preços, por exemplo, se for por um pregão, deve-se indicar o quantitativo total daquilo que a administração pretende adquirir no futuro. Existe a possibilidade de não se consignar o quantitativo total que se pretende adquirir no futuro? Existe. Essa possibilidade é a exceção do parágrafo 3º. É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido apenas nas seguintes situações. Em quais situações não é obrigatória aqui a indicação do total a ser adquirido? Quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou a entidade não tiver registro de demandas anteriores, aquele órgão, aquela entidade, para aquele objeto que ela pretende contratar, vamos pensar que é um determinado bem, determinado material. Ela não sabe qual é o seu consumo. Ela não sabe o que é gasto, porque é a primeira licitação daquele tipo. Então, ela não vai dizer qual vai ser o total a ser adquirido, que ela ainda não tem a expertise. Então, seria permitido o registro de preço com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicar o total. Ou no caso de alimento perecível, a administração não estaria obrigada a indicar o total a ser adquirido, porque o alimento é perecível, a depender do tempo em que ela vai identificar o que ela precisa efetivamente contratar. Ou no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Se o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens, a administração não conseguiria, a priori, indicar o total a ser adquirido. Então, na ata, não teria essa indicação. Essas são 3 situações em que a administração não teria necessariamente que indicar o total a ser adquirido lá no seu sistema de registro de preço. Acrescente-se a isso a regra do nosso parágrafo 4º. Nas situações referidas no parágrafo 3º desse artigo. Qual é o parágrafo 3º? É permitido o registro de preços com indicação limitada à unidade de contratação, que a gente acabou de ver, sem indicação do total a ser adquirido, apenas naquelas 3 situações por nós já analisadas. Aí eu volto para o parágrafo 4º. Nas situações referidas no parágrafo 3º desse artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa. O valor máximo da despesa a administração tem que indicar. E é vedada, é proibida a participação de outro órgão ou entidade na ata.
Nesse tipo de ata, em que a administração, a princípio, não consegue indicar qual vai ser o total a ser adquirido, ela, a administração, tem que obrigatoriamente indicar qual é o valor máximo da despesa que ela vai fazer. Embora ela não saiba quantos itens ela vai contratar, mas qual é o valor máximo da despesa, sim. E nesse caso em que ela não consegue indicar o total a ser adquirido, será vedada a participação de outro órgão nessa ata. Só terá um órgão na ata. Só aquele órgão que organizou aquela ata de registro de preço, sem a participação de nenhum outro. O sistema de registro de preço poderá ser usado para a contratação também de bens e serviços. O sistema de registro de preços ele poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia. Pode ser usado para a contratação de bens e serviços, é o mais comum, o sistema de registro de preço. Pode ser usado, inclusive, para obras e serviços de engenharia, mas, em se tratando de obras e serviços de engenharia, nós vamos observar o seguinte: realização prévia de ampla pesquisa de mercado. Na verdade, vai valer para todos. Pode ser para serviços e de engenharia e obras e pode ser para bens e serviços. A administração tem que fazer uma realização prévia de ampla pesquisa de mercado para ela saber qual é o valor daquele bem, inclusive para estabelecer qual é o valor máximo que ela vai pagar para cada item. Então, faz uma realização prévia de ampla pesquisa de mercado, uma seleção de acordo com os procedimentos previstos no regulamento, como é que ela vai fazer a seleção, inclusive desses objetos, desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Então, vamos fazer aqui uma ata de registro de preço para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia. Tem que haver ali um desenvolvimento obrigatório de uma rotina de controle, atualização periódica dos preços registrados, tem que ser atualizados periodicamente, a definição do período de validade do registro de preço, porque essa ata vai ter um prazo de validade em que aqueles visitantes participaram, o vencedor, inclusive, ele vai estar obrigado a fornecer para a administração, quando a administração requisitar aqueles bens, então vai ter a definição de um período de validade da ata, inclusão em ata de registro de preço. O licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor. Então, eu tenho um licitante vencedor, mas o segundo colocado, o terceiro e o quarto, por exemplo, eles aceitaram cotar os bens ou serviços em preços iguais a daquele que é o vencedor. Então, o nome dele, daqueles outros licitantes também constarão na ata. Mas vão constar na sequência de classificação da licitação. Inclusão do licitante que mantiver sua proposta original vai constar também na ata de registro de preços. Esse sistema de registro de preços, segundo a previsão do nosso parágrafo 6º, o sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado, inclusive, nas hipóteses de inexigibilidade de licitação e de dispensa de licitação. Então, eu tenho um regulamento, um decreto que vai prever a possibilidade de utilização do sistema de registro de preços em se tratando de inexigibilidade de licitações, dispensa de licitações para aquisição de bens ou para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Em se tratando de aquisição de bens ou contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade, há a possibilidade do sistema de registro de preços também ser utilizado em caso de inexigibilidade ou dispensa de licitação. Informação relevante para nós aqui termos uma ideia básica de como esse sistema de registro de preços funciona para efeito de resposta de questões fechadas em prova. Evidentemente que para a realização de uma licitação ou de um sistema de registro de preços, como aqui está estabelecido, há um conjunto de conhecimentos agregados que precisarão ser utilizados com o estudo de normatizações para poder fazer isso ser aplicado. Apenas a título de exemplo, quando eu ainda estava no setor odontológico, a última licitação que nós fizemos lá foi um sistema de registro de preços, justamente para formular uma ata de registro de preços para aquisição de materiais para o centro. Estudamos bastante para podermos formatar o edital, conseguimos fazer o pregão e ter ao final uma ata com licitante vencedor e fornecimento de materiais para aquela unidade. Foi objeto de bastante estudo para a compreensão de como é que isso funciona. A existência de preços registrados implicará um compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. Fizemos um sistema de registro de preço, utilizamos a modalidade pregão, lá no final tem um licitante vencedor, tem uma ata formulada. Então o preço foi registrado. Uma vez tendo preços registrados, isso implica em relação ao licitante, por exemplo, vencedor,
o compromisso de fornecer aqueles objetos para a administração nas condições estabelecidas. Há um compromisso. Agora veja, marca aí que isso aqui é questão de prova. Mas a existência de preços registrados não obriga a administração a contratar. A administração não está obrigada a contratar, ela pode contratar. Agora, o licitante que está lá, ele assume o compromisso de entregar os objetos da administração, caso ela solicite. Além disso, não obriga a administração a contratar, facultada, inclusive, a realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Aqui é uma curiosidade. Há uma ata de registro de preços com preços devidamente registrados. A administração não está obrigada a contratar. Ok. Mesmo que exista uma ata de registro de preços com preços devidamente registrados, a administração ainda assim pode fazer uma licitação específica para a aquisição pretendida, uma outra licitação específica, desde que ela motive e fundamente as razões que a levaram a fazer uma outra licitação específica. Ainda assim é possível. Quando termina a licitação, como eu disse anteriormente, um pregão para registro de preços, nós temos lá um licitante vencedor, o classificado da primeira colocação, e nós temos os demais, segunda, terceira e quarta. Pode ser, no meu exemplo, que o segundo até o quinto colocado, eles optem por fornecer também os produtos com o mesmo preço que o licitante vencedor ofereceu. Então, do quarto ao quinto, eles também vão constar na ata. Aí a gente vai produzir uma ata de registro de preços. Essa ata de registro de preços tem uma validade. Nesse período de validade da ata, é que os licitantes que nela estão consignados, é que eles assumem o compromisso de fornecer para a administração. Esse compromisso não é eterno, tem um prazo. O prazo está aqui estabelecido. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 ano. Prazo em que essa ata vai vigorar é de 1 ano. Poderá ser prorrogado esse prazo por igual período, 1 ano e por mais 1 ano, desde que comprovado o preço vantajoso. Aí poderia haver a prorrogação por mais 1 ano. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. Sim, da ata de registro de preços, para aquele fornecedor que vai entregar os objetos, haverá ali efetivamente um contrato. E esse contrato vai representar as regras estabelecidas na ata de registro de preços. E ali o fornecedor vai fornecer os bens que a administração precisa de acordo com os preços registrados naquela ata. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços. Isso nós já tínhamos visto. A administração pode, sim, contratar obras e serviços de engenharia também pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos. O normal do sistema de registro de preços é fazer aquisição de bens, mas poderá ser serviços e obras de engenharia, desde que atendidas as seguintes especificações para serviços, obras e serviços de engenharia. A existência de um projeto padronizado. Se tem projeto padronizado, aí poderia ser mediante sistema de registro de preços, desde que esse projeto padronizado ele não tenha complexidade técnica e operacional. Aí poderia fazer uma ata para obras e serviços de engenharia, porque tem projeto padronizado, que é um projeto mais simples. Ou, se aquela contratação ela caracterizar uma necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço contratado. Se for uma necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço contratado, é permanente ou frequente, a administração já tem ali a previsão da sua necessidade, ela poderia fazer, nesse caso, a contratação da execução, utilizando também o sistema de registro de preços. Agora, nós vamos avançar dentro das previsões do artigo 86, que ele encerra o estudo do sistema de registro de preços. Diz no nosso artigo 86, o órgão ou entidade gerenciadora deverá. Vou marcar essa palavrinha aqui, não tanto para você se preocupar com a prova, é só para eu fazer aqui um esclarecimento. Órgão ou entidade gerenciadora. Na época da Lei 8666 de 1993, nós não tínhamos as previsões que nós vamos ver aqui. Existia o sistema de registro de preços, a ata de registro de preços, mas nós tínhamos ali um órgão que estaria gerenciando aquela ata de registro de preços e outros órgãos não participantes depois poderiam aderir, mas não tinha uma previsão legal para essa adesão. Para quem já lidou com licitação, já deve ter ouvido falar que nas atas de registro de preços
havia a figura do carona. Era aquele órgão público que não era gerenciador nem participante da ata de registro de preço, mas ele pedia para participar posteriormente, sem ter entrado naquelas fases preparatórias, na fase de licitação propriamente dita. Ele poderia entrar posteriormente, se o órgão gerenciador autorizasse, poderia solicitar o fornecimento de materiais também. Isso era muito comum, era o efeito carona no registro de preço. Agora, isso está normatizado na Lei 14.133. A figura do carona está prevista expressamente. Então, nós temos aqui primeiro um órgão gerenciador, a entidade gerenciadora. Aquele órgão que vai fazer o edital da licitação, por exemplo, do pregão para registro de preço. Então, é o órgão que está elaborando o edital e adotando todas as medidas. Quando ele está elaborando todas aquelas medidas, pode ser que outros órgãos tomem conhecimento e queiram participar. Aí eu vou ter o órgão gerenciador e os órgãos participantes. No primeiro momento, nós temos essa figura. Depois, no terceiro momento, nós teremos os órgãos não participantes que vão pedir a chamada carona. Olhem comigo aqui, por gentileza. O órgão entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo citatório, para fim de registro de preço, realizar um procedimento público de intenção de registro de preço para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total da quantidade de contratação. Então, a administração começa a fazer os atos preparatórios para a licitação do registro de preço, por exemplo, e ela vai dar o conhecimento público para os outros órgãos, para que os outros órgãos marquem esse prazo, por favor, para que esses outros órgãos tomem conhecimento e possam participar desse registro de preço. Mas esse momento de publicização da intenção de registro de preço é importante, e isso vai ficar com pelo menos 8 dias úteis aberto para que os outros órgãos possam participar. Aqui são os órgãos participantes. Mais uma vez, aquele que está gerenciando essa licitação para registro de preço, lá na fase preparatória, o órgão gerenciador ele vai realizar um procedimento público de intenção de registro de preço para que os demais órgãos possam tomar conhecimento. Essa intenção de registro de preço vai ficar ali pelo menos por 8 dias úteis, pelo menos, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, abertas para a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata. Se outros órgãos manifestarem o seu interesse de participar, vai somar o quantitativo de todos, para que nós possamos determinar a estimativa total de quantidade da contratação futura. Procedimento previsto no CAPT, que é esse procedimento público de intenção de registro de preço, esse procedimento será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Se esse órgão for o único contratante, para que eu vou fazer um procedimento público de intenção de registro se eu sou o único que vou contratar? Aí seria dispensável quando o órgão gerenciador é o único contratante. Se não participarem do procedimento previsto no caput desse artigo, fez lá o procedimento público de intenção de registro para que outros órgãos pudessem participar. Deixou aberto por, no mínimo, 8 dias úteis. Mas, se determinado órgão não participar do procedimento previsto no caput desse artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes. Esses não participantes aqui era aquilo que a gente chamava antes de efeito carona no registro de preços. É um órgão não participante que vai aderir posteriormente. Não participou do procedimento previsto no caput desse artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observando os seguintes requisitos. Como eu disse, aqui é o efeito carona no registro de preço. Aí poderá participar posteriormente, desde que sejam observados os seguintes requisitos. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão. Por que para aquele órgão é mais vantajoso aderir àquele registro de preço, por exemplo? Então, vai justificar. Inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade do serviço público. Eu preciso aderir àquela ata que ainda está em vigor, porque se eu não conseguir a contratação daqueles materiais, por exemplo, agora, haverá desabastecimento ou descontinuidade do serviço. É uma justificativa. Deve também observar o outro requisito, que é a demonstração de que os valores registrados naquela ata estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do artigo 23. O artigo 23 é aquele que vai indicar para a gente
valor previamente estimado da contratação, demonstrando que ele é compatível com os valores praticados no mercado. Então, aquele que vai aderir à ata de registro de preço, ele tem que justificar demonstrando que aquele valor que está consignado na ata é um valor compatível com o mercado. Aí ele poderia aderir a essa ata de registro de preço. Além disso, prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. Então, o órgão que não é participante, ele vai entrar em contato com a entidade gerenciadora e vai pedir uma autorização para participar posteriormente. Vai ser feita também uma consulta e uma aceitação do fornecedor. O fornecedor vai ter que dizer se ele tem condições de fornecer também mais materiais além daqueles que inicialmente estavam previstos. Tem condições daquele fornecimento. Então tem que haver uma consulta prévia e uma aceitação, tanto da entidade gerenciadora quanto do órgão fornecedor, ou melhor, do fornecedor, para que um não participante possa aderir posteriormente à ata de registro de preço. A faculdade de aderir à ata de registro de preço, que é o chamado efeito carona, na condição de não participante, poderá ser exercida por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Se você for lá no próprio centro odontológico, se você for no HPM, trabalhei lá durante um tempo, tem um tempo que estou afastado, mas sou capaz de apostar num cafezinho com você. Se você for na sessão de licitações lá do Hospital da Polícia Militar, vai ter um profissional lá que acompanha a ata de registro de preço para pedir, eventualmente, uma autorização para participar dessa ata e adquirir materiais, que é muito comum. Já tem ata de registro de preço com preços registrados, para que eu vou fazer um outro processo citatório se é possível eu contratar o objeto que eu preciso dessa forma? Então tem muita adesão lá. Perfeitamente possível. Então, nesse caso, essa faculdade de aderir, na condição de não participante, poderá ser exercida por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente à ata de registro de preço de órgão ou entidade federal, estadual ou distrital. O Hospital da Polícia Militar é um órgão no âmbito estadual que aderia à ata de registro de preço no âmbito federal ou do próprio âmbito estadual. Perfeitamente possível. Poderá também haver essa adesão por órgãos e entidades da administração pública municipal, relativamente à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. Aqui é um município aderindo à ata de registro de preços de outro município. Seria possível também, desde que aquela ata que se quer aderir tenha sido formalizada mediante licitação. Aí seria possível a adesão de um município a um registro de preço de outro município. É disso que trata o inciso 2 do parágrafo 3º. O parágrafo 4º complementa da seguinte forma: as aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o parágrafo 2º desse artigo, eu estou falando aqui no parágrafo 2º desse artigo das hipóteses de adesão, como nós já vimos, são aquelas situações em que haverá adesão de um não participante. Então, as aquisições ou contratações adicionais a que se refere o parágrafo 2º em se tratando de adesão, não poderão exceder por órgão ou entidade a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Observe, eu sou um órgão não participante. Sou o Hospital da Polícia Militar que pediu autorização para o órgão gerenciador para aderir posteriormente a uma ata de registro de preço lá de um órgão federal. O órgão federal autorizou, o fornecedor também autorizou. Eu sou um órgão não participante que pediu uma adesão posterior. As aquisições que eu vou fazer, elas não poderão ser superiores a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, porque não pode. Eu não fiz nada da licitação e eu vou contratar mais de 50%, pode ser que aquele órgão que fez a licitação, o próprio órgão gerenciador, não consiga adquirir tudo que ele precisa. Então, o que o órgão não participante pode contratar é algo que não seja superior a 50% dos quantitativos do órgão gerenciador ou dos órgãos participantes. Tem uma outra restrição. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
a que se refere o parágrafo 2º é para aquele órgão que era não participante, não poderá exceder na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado. Ah, registrou 1000 itens. Eu não posso contratar, não poderá exceder na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Não pode exceder ao dobro do quantitativo de cada item para o órgão gerenciador, para o órgão participante. Isso é importante, porque nós temos a seguinte complementação nesse aspecto ao analisar o parágrafo 2º e o parágrafo 4º. Todos eles se referem às regras fixadas lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo. Lembrando para você que o parágrafo 2º desse artigo se refere apenas e tão somente ao órgão não participante que pede adesão posterior. É disso que se trata, esse era o tema aqui consignado. Além disso, nós temos o seguinte detalhamento. A adesão à ata de registro de preço. Essa adesão aqui é a princípio daquele órgão não participante. A adesão à ata de registro de preço de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal, por órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital e municipal. Veja lá, eu tenho um órgão estadual que vai aderir a uma ata de registro de preço confeccionada no âmbito da União, de um órgão federal. O órgão estadual aderindo a uma ata de um órgão federal. Isso é possível? É. Essa adesão, para que essa adesão ocorra, poderá ser exigida para fins de transferência voluntárias, não ficando sujeito ao limite de que trata o parágrafo 5º desse artigo. Deixa eu melhorar isso. O poder público, no âmbito da União, muitas vezes faz transferências de recursos para os estados, por exemplo, são chamadas transferências voluntárias. Pode ser que numa situação dessa, envolvendo uma transferência voluntária, a administração federal imponha como condição que o Estado ele faça a adesão a determinada ata de registro de preço. É possível que isso ocorra? Perfeitamente possível. Volte para o parágrafo 6º. A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por um órgão e entidade da administração pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida essa adesão para fins de transferência voluntária, transferência de recursos, não ficando sujeita ao limite que trata o parágrafo 5º desse artigo, se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, na forma do artigo 23. Então, apenas estabelecendo que a União poderá exigir para essa transferência voluntária de recursos que determinado órgão estatal faça a adesão a uma ata de registro de preço específica, para que a transferência voluntária possa ocorrer. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não está sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5º desse artigo. O Ministério da Saúde fez uma ata de registro de preço e um órgão estadual precisa fazer a adesão porque se trata ali, por exemplo, de uma aquisição emergencial de medicamentos ou material de consumo médico hospitalar. O órgão estadual faz a adesão àquela ata lá do Ministério da Saúde e não está vinculada àquele limite máximo a que se referiu o parágrafo 5º, que é uma contratação emergencial. Aqui também é uma vedação. Será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preço gerenciada por órgão, entidade estadual, distrital ou municipal. Vou marcar isso aqui como um pezinho de prova, porque é uma vedação só para a União. Será vedada aos órgãos e às entidades da administração pública federal. Esses órgãos só podem fazer a adesão à ata de registro de preço de órgãos federais. Eles não podem fazer a adesão à ata de registro de preço gerenciada por órgão, entidade estadual, distrital ou municipal. Houve uma vedação. Só pode aderir a uma ata também da União, também de órgão federal. Para ver se nós entendemos minimamente o que eu tratei aqui, que é a situação para quem não tem contato com o sistema de registro de preço pode ficar um pouco mais complexa, nós vamos testar numa questão desse tipo para ver se esse teste melhora um pouquinho a nossa compreensão.
A Lei 14.133 de 2021, conhecida como a nova Lei de Licitações, trouxe inovações significativas em relação ao sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços é uma modalidade de licitação que visa a contratação futura de bens ou serviços com base em preços registrados para atender às necessidades dos órgãos ou entidades que participaram do procedimento licitatório. Sobre o sistema de registro de preços, de acordo com a Lei 14.133 de 2021. É bom dizer que o sistema de registro de preços não é necessariamente uma modalidade de licitação. O sistema de registro de preços é um instrumento auxiliar, mas deixo isso de lado no enunciado. Aí diz assim: assinale a alternativa correta. Vamos na assertiva A. O sistema de registro de preços deverá, na forma do regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação para aquisição de bens ou para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Aqui nessa assertiva A, eu vou te dizer, ela está errada. É curioso, é um concurso lá para uma prefeitura de Espera Feliz, e aí, às vezes a gente reclama das provas da Polícia Militar, essa questão aqui está igualzinho às provas da Polícia Militar. O que o examinador fez aqui que torna essa assertiva errada? O sistema de registro de preço, na forma de regulamento, será utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação. Ele poderá ser utilizado, não deverá. Poderá ser utilizado em se tratando de inexigibilidade e dispensa de licitação. Isso não é obrigatório. Pode ser que se decida fazer assim. Olha na letra B. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente deverá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica. E o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Observe comigo na primeira parte. Critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado, e não deverá, quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item. Aí poderá ser adotada essa modalidade. Ela não é obrigatória, ela pode ser adotada. Vamos na alternativa C. A administração, aí o verbo veio melhorzinho, poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preço. Será, mas tem duas condicionantes. Desde que atendidos os seguintes requisitos: a existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional, e necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Vimos isso. Parece que a C está correta. Vamos olhar para D. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fim de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos do regulamento, possibilitar pelo prazo mínimo de 10 dias úteis. Não. Para, de acordo com o regulamento, possibilitar pelo prazo mínimo de 8 dias úteis a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidade de contratação. Não são 10 dias úteis, são 8 dias úteis. A resposta correta nesse caso é a alternativa C. Como eu brinquei aqui, essa questão tem a cara de questões dos processos seletivos que nós participamos. Está com a nossa cara, infelizmente. Não são tão boas responder, não são tão fáceis, mas pareceu com aquilo que cai para nós. Agora, nós aprendemos dentro desses instrumentos auxiliares de licitação que nós temos aquele CPP-SR, tá lembrado da aula anterior? É o como procedimentos auxiliares, o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e agora o registro cadastral. Dentro desses procedimentos auxiliares, o registro cadastral é o último que nós vamos analisar. Vamos a ele aqui nos artigos 87 e 88. Diz o nosso artigo 87. Tratando do registro cadastral. Para os fins dessa lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado. Então, existe aí um sistema de registro cadastral unificado que está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Os órgãos e entidades da administração pública devem utilizar esse sistema de registro cadastral para efeito de cadastro unificado de licitantes. Então, cadastrar os licitantes ali, nesse portal
Nacional de Contratações Públicas, que é um portal unificado. Vamos fazer o cadastro unificado de licitantes na forma disposta em regulamento. Cadastramos os nossos licitantes nesse portal. Isso é o registro cadastral do licitante. O sistema de registro cadastral unificado será público, certo? O sistema de registro cadastral unificado ele não é sigiloso. Esse sistema é público e deverá ser amplamente divulgado e estar de maneira permanente aberto aos interessados. Os interessados podem permanentemente cadastrarem nesse Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, o sistema de registro de cadastro unificado é público, vai ser amplamente divulgado, deve estar permanentemente aberto aos interessados e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. Veja bem, o sistema de registro cadastral obrigatoriamente terá que haver um chamamento público pela internet anualmente para que haja a atualização dos registros que ali constam e para o ingresso de novos interessados. É proibida, vou marcar aqui também como uma questãozinha de prova, é proibida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexo. Um órgão ou entidade licitante não pode exigir daquela pessoa jurídica ou daquela pessoa física que pretende participar da licitação, não pode exigir um registro cadastral complementar para que aquele licitante possa ter acesso ao edital e anexo. É irregular, não pode acontecer. A administração poderá realizar licitação restrita aos fornecedores cadastrados. Então, vamos fazer aqui o sistema de registro cadastral, o fornecedor vai lá e se cadastra, está tudo em ordem com ele, a administração poderá, em algumas situações, fazer uma licitação restrita apenas aos fornecedores cadastrados, atendidos, é claro, os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. O que a administração vai fazer? Olha, vamos fazer uma licitação e só vamos aceitar participar dessa licitação aqueles fornecedores cadastrados. Isso é um estímulo para que os fornecedores eventualmente interessados se cadastrem também. E vai haver uma ampla publicidade dos procedimentos para que os outros possam também se cadastrar. Na hipótese a que se refere o parágrafo 3º desse artigo, que é uma licitação apenas para fornecedores cadastrados, será admitido fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas. Veja, o objetivo aqui não é eliminar fornecedores. O objetivo é fomentar o cadastro. Então, por exemplo, abriu lá um processo citatório e o fornecedor que quer participar, ele ainda não está cadastrado. O parágrafo 4º resolve o problema. Vai ser admitido o fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para tal. E aí ele vai apresentar a sua proposta. Dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas, é possível que fornecedores ainda não cadastrados se cadastrem. É a previsão do nosso parágrafo 4. Outro detalhe também de igual importância. Ao requerer a qualquer tempo inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para a habilitação prevista nessa lei. Ao requerer a qualquer tempo, não há um prazo pré-determinado, inscrição no cadastro ou a atualização desse mesmo cadastro, o interessado, o fornecedor interessado, ele vai apresentar os elementos necessários exigidos para a habilitação prevista nessa lei. O inscrito, considerado a área de atuação, pode ser área de serviço, pode ser fornecimento de determinados materiais, por exemplo. Esse inscrito, considerado a sua área de atuação, ele vai ser classificado lá no registro cadastral por categorias, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico oficial. Mas haverá ali uma classificação por categorias desses fornecedores que estão lá inscritos no registro cadastral. Ao inscrito será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. Fez o registro cadastral, aquele que está inscrito é fornecido a ele um certificado
inscrição, renovável sempre que ele atualizar seu registro cadastral. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante. A administração militar, por exemplo, fez uma licitação, tem um fornecedor, licitante vencedor, o contrato foi assinado, ele está, por exemplo, fornecendo determinados materiais para a administração. Nós sabemos que, infelizmente, em alguns casos, fornecedores têm dificuldades logísticas, atrasam o fornecimento ou a prestação de serviço de má qualidade e a administração vai fazendo anotações, quase que uma avaliação de desempenho desse fornecedor. Essa avaliação de desempenho do fornecedor, ela vai ser registrada ou consignada nesse registro cadastral, porque a partir dela nós teremos uma noção da qualidade dos serviços prestados por aquele licitante. Veja o que diz o nosso parágrafo 3º. A atuação do contratado no cumprimento das obrigações assumidas será avaliada pelo contratante. Esse contratante, que é o órgão público, ele vai emitir documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, é o desempenho do fornecedor, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Isso vai constar para que a gente tenha ideia de quem é esse fornecedor e como é que ele presta os serviços ou entrega os materiais para os quais ele foi contratado. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o parágrafo 3º desse artigo, que é a avaliação de desempenho desse contratado, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. Então, haverá ali uma implantação e uma regulamentação de como esse atestado vai ser produzido. Apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implantação de medidas de incentivo aos licitantes possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. Aqui é uma forma de fazer uma diferenciação entre fornecedores. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro. Esse registro cadastral poderá ser alterado, suspenso ou cancelado a qualquer tempo daquele inscrito que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta lei, regulamento. Não cumpriu as exigências, poderá o seu registro cadastral ser alterado, suspenso ou mesmo cancelado. O interessado que requerer o cadastro na forma do caput desse artigo poderá participar de processo citatório até a decisão da administração. Ainda não foi deferido o seu registro cadastral, mas esse interessado, ele solicitou. Então, é um interessado que apresentou o requerimento para o cadastro, ele vai participar de todas as licitações que tiverem interesse a partir dali, até o momento em que a administração decidir sobre o seu cadastro. Então, ele poderá participar do processo citatório até a decisão da administração e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado, que nós já vimos lá no parágrafo 2º. Ele participa da licitação, mas a celebração do contrato fica condicionada à emissão do certificado que a administração aceitou o cadastro por ele requerido. Essas eram as informações relacionadas com o registro cadastral. É o registro cadastral de fornecedores, para que a administração tenha um controle sobre quem são esses fornecedores, de que maneira eles prestam o serviço, por exemplo, para a administração. Com isso, nós conseguimos responder a uma questão da seguinte forma. No que se refere ao registro cadastral, de acordo com a Lei 14.133 de 2021, assinale a alternativa correta. Assertiva D. Ao requerer a qualquer tempo a atualização da inscrição no cadastro, o interessado não precisará fornecer os elementos exigidos para a habilitação. Errado. Ao requerer a qualquer tempo a atualização da inscrição no cadastro, o interessado fornecerá os elementos exigidos para a habilitação. Não precisará fornecer. Errado. Fornecerá. Assertiva C. O sistema de registro cadastral unificado será sigiloso? Não. O sistema de registro cadastral é público e acessível. B. É garantida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso ao edital e anexo? Não, não é garantida não, é proibida a exigência de registro cadastral complementar para que se possa acessar ao edital e anexos
Com isso, a assertiva correta é A. Ao inscrito será fornecido um certificado renovável sempre que ele atualizar o seu registro. Essa é a correta, bem objetiva, essa questão não exigir uma complexidade tão maior. Temos essa outra agora de 2024, também dentro do mesmo contexto. Consoante as disposições da Lei 14.133 de 2021, os órgãos e entidades da administração pública deverão atualizar o sistema de registro cadastral unificado, deverão utilizar, melhor dizendo, o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento. Nos termos da citada lei, para a atualização dos registros existentes no sistema de registro cadastral unificado, para o ingresso de novos interessados, será obrigatória a realização de um chamamento público pela internet a ser realizado no mínimo anualmente. Esse chamamento público vai ser realizado no mínimo anualmente. É assim que se trata com o registro cadastral, que é um procedimento auxiliar nas licitações. Nós sabemos, quando uma licitação é concluída, que nós temos um licitante vencedor, para que a administração possa ter os materiais que ela pretende, os bens que ela pretende adquirir entregues, há que se formular com esse fornecedor contrato. É um contrato público, estabelecendo um conjunto de obrigações para aquele fornecedor, vai estar estabelecido também quais são os seus direitos, justamente porque é através da disciplina desses contratos administrativos em que a administração tem condições, inclusive, de obrigar aquele fornecedor à entrega dos objetos, a impor determinada sanção pelo descumprimento, por exemplo, até mesmo para acioná-lo judicialmente. A partir de agora, nós vamos verificar, dentro da lei de licitações, o começo do estudo da disciplina dos contratos, em se tratando de licitações. Esse tema está tratado a partir do artigo 89. Vai do 89 até o artigo 95. A partir de agora, esse será o objeto das nossas análises, alguns temas relacionados com os contratos. Matéria simples? Claro que não é matéria simples, somente em se tratando de contratos em que haverá a previsão de uma série de regras. Eu vou fazer aqui, no momento inicial, é citar algumas dessas regras mínimas que devem estar contidas nesses contratos, a maneira como o contrato administrativo vai ser formalizado e algumas obrigações que devem estar previstas nesse contrato. Para você também ter uma ideia no motivo como isso acontece, a administração, para determinado tipo de contratação, ela já tem contratos padronizados em que ela vai fazer a adaptação desses contratos. Isso é para um agente público que está cuidando desse tema no âmbito do órgão, não ter que ficar inventando todas as regras, porque é difícil. Claro, é depender do tipo de objeto a ser contratado, regras específicas precisarão ser formuladas. Assim estabelece o nosso artigo 89. Contratos de que trata essa lei regular-se-ão pelas suas cláusulas, as cláusulas contratuais que geram as obrigações, pelos preceitos de direito público, e a eles, aos contratos, serão aplicadas supletivamente princípios lá do direito civil, da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado de maneira supletiva, de maneira complementar, quando necessário for. Princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado de maneira supletiva. Todo contrato que a administração pública firmar deverá mencionar os nomes das partes, contratante e o contratado, e os de seus representantes, a finalidade do contrato, o ato que autorizou a lavratura desse contrato, o número do processo de licitação que justificou aquele contrato, ou, no caso da contratação direta, e a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. O contrato vai trazer todos esses elementos. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão, para que não haja dúvida, as condições para a sua execução. De maneira aquilo que foi contratado será executado. Expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora,
ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta. O contrato tem que ser claro e preciso para que as partes envolvidas tenham perfeito conhecimento quais são os seus direitos, quais são suas obrigações e de idêntica forma quais são as responsabilidades. O contrato tem que trazer todos esses elementos. A administração convocará regularmente o licitante vencedor. Temos um vencedor. Vamos acioná-lo para a assinatura do contrato. Ele vai ser convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente a esse termo de contrato, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação. O edital vai trazer qual é o prazo para que o contrato seja assinado e quais são as condições para a sua assinatura, sobre pena de não ser assinado naquele prazo fixado e nas condições estabelecidas, decadência do direito à contratação. Se o vencedor não assinar naquele momento oportuno, poderá ele ter decaído o seu direito, e aí poderemos acionar o segundo colocado, se tiver, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. E a lei vai prever sanção para aquele que, uma vez é vencedor, acionado para assinar o contrato, não comparece sem justificativa. Aí haverá uma decadência do direito, mas poderá haver a responsabilidade ou a sanção a ser aplicada, porque é sem prejuízo das sanções aqui previstas. O prazo de convocação, que é o prazo que está lá no edital, o edital que vai dizer qual é o prazo para essa convocação de assinatura. Esse prazo poderá ser prorrogado. Por exemplo, pode ser que esteja lá previsto que o prazo para assinatura do contrato é de 15 dias a contar de tal momento, a contar do momento em que a licitação é encerrada, por exemplo. Ok, então o prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período. Era de 15 dias, por mais 15 dias, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificado. Então, o indivíduo que vai ser contratado, a empresa, o licitante, ele justifica, pede a prorrogação. E desde que o motivo apresentado é claro e seja aceito pela administração. Se a administração aceitar, ela prorroga esse prazo de convocação para assinatura do contrato. Será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes. A administração não é obrigada a fazê-lo. Mas o primeiro colocado não assinou o termo de contrato, não aceitou, não retirou o instrumento equivalente, a administração poderá convocar os licitantes remanescentes, claro que na ordem de classificação, para a celebração do contrato, nas condições propostas pelo licitante vencedor. Aciona os demais classificados. Decorrido o prazo de validade da proposta indicada no edital, sem convocação para contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Lá no edital vai haver uma previsão do prazo de validade das propostas que foram apresentadas. O prazo de validade venceu sem que tenha havido a convocação para contratação. Os licitantes que participaram, a partir dali, eles ficam liberados dos compromissos assumidos, já que a administração não convocou ninguém para a contratação, haverá liberação dos compromissos que esses licitantes assumiram para com aquela licitação. Vamos ao parágrafo 4º, que assim estabelece. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º desse artigo, o parágrafo 2º diz que é facultado à administração acionar os licitantes remanescentes, como nós vimos, caso o primeiro colocado não assine ou não aceite ou não retire o instrumento equivalente. Então, na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação naqueles termos, a administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização nos termos do edital, o que a administração poderá fazer se nenhum dos licitantes aceitou a convocação? Poderá ela convocar os licitantes remanescentes para uma negociação na ordem de classificação, com vistas à obtenção de melhor preço, mesmo que acima do preço do adjudicatário, aquele a quem foi adjudicado o objeto. Observe aqui um detalhe. O parágrafo 2º diz que a administração poderá acionar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração dos contratos. Estou partindo do pressuposto que, no parágrafo 2º, os licitantes remanescentes eles têm o mesmo valor, o mesmo preço do licitante vencedor. Aí a administração aciona
na ordem de classificação os remanescentes. Mas agora o parágrafo 4º trata de uma forma um pouquinho diferente. Não pode nenhum dos licitantes aceitar a contratação, que é o que o parágrafo 2º está dizendo. A administração, observado o valor estimado e sua eventual contratação, vai convocar os licitantes remanescentes para negociação na hora de classificação com vistas a obter um preço melhor, mesmo que o preço seja acima daquele que o primeiro colocado apresentou. A administração poderia, a depender do caso, aceitar ou contratar com alguém que ofereceu um preço maior, para não deixar aquela licitação se perder. A administração, nesse caso, vai adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Não conseguiu, na negociação, melhorar a condição. Ela vai adjudicar e vai celebrar o contrato com aquele licitante remanescente, de acordo com o preço que foi fixado, ainda que eventualmente ele seja acima do preço daquele vencedor. É uma hipótese que a lei outorga. A administração ela não é obrigada a fazê-lo, ela poderá fazer. A recusa injustificada do adjudicatário. O adjudicatário é aquele a quem foi entregue o objeto da licitação. Foi adjudicado a ele esse objeto. O contrato ainda não foi assinado, mas ele é o vencedor da licitação. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato é o vencedor da licitação, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, vai caracterizar descumprimento total da obrigação assumida e vai sujeitar esse licitante às penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. Existem casos em que a administração exige uma garantia. Normalmente tem um seguro, uma caução, por garantia. Nesse caso, ele não quer mais, por alguma razão, assinar o contrato, porque ele acha que o preço que ele ofereceu foi um preço baixo demais, avaliou de maneira mais pormenorizada e acha que vai tomar prejuízo, não quer assinar o contrato. Não quer, vai caracterizar descumprimento total da obrigação e vai sujeitá-lo às penalidades, inclusive à perda da garantia ofertada para aquela licitação. A regra do parágrafo 1º não se aplica aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 1 do parágrafo 4º desse artigo. Qual regra? A imposição de sanção, inclusive. Ela não vai se aplicar, essa regra do parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 4º, lá no inciso 1, quando convoca licitantes remanescentes para negociação. Se eles eventualmente recusarem a assinar o contrato, nós não vamos poder aplicar isso nesses remanescentes, porque eles não foram aqueles que inicialmente venceram a licitação, então não se pode aplicar a eles uma sanção pelo descumprimento daquela obrigação de assinar o contrato. É uma exceção que a própria lei nos apresenta. Será facultada à administração, estou aqui no parágrafo 7º, será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos para o 2º e 4º desse artigo. Também, dá à lei à administração a faculdade de convocar os demais licitantes, caso uma obra que inicialmente foi contratada, um serviço ou um fornecimento que inicialmente foi contratado, ele não tenha sido concluído. A administração poderá acionar os demais licitantes para fornecer o remanescente dessa obra, o remanescente desse serviço ou remanescente desse fornecimento, em consequência de uma rescisão contratual com aquele que era o vencedor da licitação. Por alguma razão, o contrato foi rompido, foi rescindido. Aí nós vamos acionar os demais licitantes, a administração poderá fazê-lo, observadas as regras dos parágrafos 2º e 4º. Qual é a regra do parágrafo 2º? É facultada à administração acionar os remanescentes quando o licitante vencedor não quiser assinar o contrato. Qual é a regra do parágrafo 4º? Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, a administração vai acionar aqui os remanescentes. Então, nesse caso, faltou um pouco da obra para ser concluída, faltou um pouco do serviço a ser desenvolvido, ou um pouco do fornecimento, a administração poderá, se ela achar que é conveniente, acionar os remanescentes para fornecer o restante da obra, o remanescente dessa obra, desse serviço ou desse fornecimento. Essa é a regra do nosso parágrafo 7º.
Complementamos essa informação olhando para o artigo 91 da Lei 14.133, dentro da formalização dos contratos, que assim estabelece. Os contratos, seus aditamentos, pode ser que, por alguma razão, haja a necessidade de aditar, de complementar o contrato posteriormente. Contratos e seus aditamentos terão forma escrita, o contrato é escrito, e serão juntados ao processo que tiver dado origem àquela contratação. Tanto o contrato como eventuais aditamentos ao contrato serão juntados ao processo que deu origem àquela contratação. Esses contratos administrativos eles são divulgados, mantidos à disposição do público em um sítio eletrônico oficial. A Polícia Militar publica todos esses contratos, inclusive, para que a sociedade, de forma geral, tenha conhecimento das contratações públicas, inclusive das obrigações firmadas com fornecedores. Será admitida a manutenção em sigilo, e aqui é uma exceção, tá? Você já deve ter visto isso aqui algumas vezes, principalmente no plano federal. Você já deve ter visto o governo federal, o anterior, o atual. De vez em quando você tem aí decretação de sigilo em contratos administrativos com base na Lei 2.507 de 2011, que é a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que prevê tais hipóteses. É possível, não é adequado, mas é possível porque a lei traz algumas hipóteses para a decretação de sigilo. Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando o sigilo for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Isso é questão importante. É possível o sigilo do contrato? Sim, quando o seu sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação, que é a Lei 2.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, como eu já citei. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados, já que se trata de imóveis, por escritura pública, lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público, sítio eletrônico oficial, que são direitos reais sobre imóveis, tem que ter ali escritura pública. Aqui no parágrafo 3º, marque aí na cabeça, nós estamos vivendo uma sociedade que a cada vez mais ela vai evoluindo utilizando o sistema eletrônico. Então é possível a forma eletrônica na celebração de contratos e termos aditivos. É possível, é admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências que estarão previstas em regulamento sobre esse tema. Só é preciso dizer que essa forma eletrônica é possível na celebração dos contratos. Antes e não depois, né? Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a administração deve verificar, observe, antes de formalizar o contrato ou antes de prorrogar o prazo de vigência. A administração deve fazer uma checagem, uma verificação. Aqui é uma espécie de antecedentes. Ela vai verificar a regularidade fiscal do contratado. Ela vai consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Vai consultar o Cadastro Nacional de Empresas Punidas e emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. É verificar os antecedentes daquela empresa, porque alguns desses antecedentes são impeditivos para a contratação. Por isso que a administração, antes de formalizar o contrato, antes de prorrogá-lo, tem que ver se existe algum impedimento por parte daquele licitante para a contratação. Se tiver, ele não poderá assinar o contrato, nem prorrogá-lo, é claro. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam. Todo contrato administrativo vai apresentar cláusulas que estabeleçam o seguinte: todos eles devem ter cláusulas da seguinte natureza. Primeiro, estabeleçam o objeto e os seus elementos característicos, o objeto da contratação e os elementos característicos desse objeto, a vinculação ao edital de licitação e a proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta da respectiva proposta. Vai ter cláusula que vai estabelecer a vinculação daquele contrato ao edital de licitação, também a proposta do licitante vencedor ou ao ato que estiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta. Por óbvio, o contrato não nasce do nada,
ele deve estar lastreado com o edital de licitação que lhe deu origem. Vai constar também uma cláusula que estabeleça a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos. Casos omissos, qual a legislação que vai suprimir esses casos omissos? Vai estar constando lá no contrato. Pode ser, por exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Civil, para solucionar essas omissões. O regime de execução ou a forma de fornecimento. Tem uma cláusula contratual que vai fixar qual é o regime de execução daquele contrato, qual é a forma de fornecimento daqueles bens que eventualmente foram contratados. Uma cláusula contendo o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data base e a periodicidade de reajustamento de preços, cláusula prevendo e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. A data em que o fornecedor adimpliu, cumpriu as suas obrigações e a data em que a administração efetuou o efetivo pagamento, vai ter que ter ali uma atualização monetária, porque às vezes a administração demora para pagar. Uma cláusula prevendo essa atualização. Vai ter também uma cláusula constando os critérios e a periodicidade de medição. Imagine que seja uma obra que foi contratada. Vai ter ali uma periodicidade de medição do quanto da obra que já foi efetivamente construída e entregue. Então, uma cláusula prevendo os critérios e a periodicidade de medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento dos valores devidos pela administração. Uma cláusula constando os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. No centro odontológico, contratamos um projeto arquitetônico para futura adequação daquela unidade. No edital em que estava e no contrato, havia a previsão das etapas de execução em que a empresa de arquitetura vencedora tinha que apresentar contas para a administração, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo. Vai constar uma cláusula com o critério pela qual correrá a despesa, a indicação da dotação orçamentária, com a indicação da classificação funcional programática. Essa classificação funcional programática, a administração já tem a identificação no plano anual que ela estabelece de recursos orçamentários. Então, nós temos aí uma previsão dessa classificação funcional programática, da categoria econômica, de onde que esse recurso vai sair. A matriz de risco, quando for o caso, terá uma cláusula tratando da matriz de risco, com as suas respectivas responsabilidades. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preço. Pode ser que o contratado entenda que é caso de repactuação, ele apresenta o pedido, vai ter um prazo para que a administração responda essa repactuação, quando for o caso, é claro, mas tem que ter um prazo previsto no edital. Quando é que a administração, no máximo, tem que apresentar essa resposta para aquele licitante? O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, que pode haver situações que gerem de desequilíbrio econômico-financeiro. Nós estamos no momento em que estou transmitindo essa aula ao vivo com um problema grave em um estado da federação, que é o Rio Grande do Sul, com chuvas torrenciais, com enchentes, alagamentos. O rio Guaíba tomou Porto Alegre e outras cidades de uma maneira nunca antes vista. É uma das situações mais dramáticas que o Rio Grande do Sul já sofreu em sua história. Não há registro de uma enchente daquela natureza, de uma cheia do rio Guaíba daquela natureza e outras situações gravosas que ainda estão por vir, infelizmente. Naquela situação, tem contratos de fornecedores para com a administração pública. Você tem dúvida que haverá necessidade de uma repactuação? Você tem dúvida que em alguns contratos vai ter que se estabelecer cláusulas para recomposição do equilíbrio financeiro? Nós estamos agora com a informação que as chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul vão impactar, inclusive, no fornecimento de arroz. Certamente, nos próximos dias, se já não estiver acontecendo nesse exato momento, nós teremos alta no preço de arroz na prateleira. O governo federal, inclusive, está tomando medidas. É possível que o Estado brasileiro tenha que fazer importação de arroz, justamente para fazer contenção da alta que pode acontecer brevemente, fora outras altas, que o Rio Grande do Sul, inclusive, tem uma participação importante na produção pecuária do país, então carne também poderá sofrer efeitos em razão disso. Estou citando, só para olhar para o inciso 11, prazo para resposta ao pedido de restabelecimento
do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. Uma tragédia daquela vai gerar necessariamente a necessidade de equilíbrio econômico-financeiro. As garantias, vai ter uma cláusula constante, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado, no caso de antecipação de valores a título de pagamento, esse contratado tem que oferecer as garantias que ele vai conseguir executar aquele contrato. O prazo de garantia mínima do objeto, observado os prazos mínimos estabelecidos nessa lei e das normas técnicas aplicáveis. Fornecer um determinado objeto tem que ter garantia, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Os direitos e a responsabilidade das partes, penalidades cabíveis em caso de descumprimento, os valores das multas e suas bases de cálculo, como é que isso vai ser calculado, as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso de licitação internacional, por exemplo, ou de importação de determinados objetos, vai ter que haver ali a previsão da taxa de câmbio para conversão daquela moeda para real, inclusive. E ainda dentro desse contrato, para a gente fechar uma ideia básica, cláusulas que devem constar, vai ter uma cláusula contendo a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para a qualificação na contratação direta. Observe, ele participou da licitação, existem obrigações que ele deve manter o tempo todo, principalmente aquelas exigidas para habilitação. Então vai ter uma cláusula dizendo que durante todo o período de validade do contrato, durante toda a sua execução, esse contratado ele deve permanecer com a sua habilitação, com todos os requisitos da habilitação em dia, com todos os requisitos para a qualificação em dia. Tudo isso deve estar estabelecido em uma cláusula contratual, sob pena de responsabilização. Vai ter uma cláusula constando a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei. Existem leis que vão estabelecer para determinado tipo de empresa a necessidade de ter vagas para pessoas com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social. Se for uma contratação desse tipo, vai ter no contrato uma cláusula em que o contratado se obriga a cumprir essas exigências, bem como outras previstas em normas específicas para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, se for o caso, quando isso for aplicável. Vai ter também o modelo de gestão do contrato, uma cláusula dizendo como o contrato será gerido, observados os requisitos definidos em regulamento, e também uma previsão de como o contrato será extinto. São os casos de extinção do contrato. Vai ter uma regra lá dizendo que como esse contrato poderá ser extinto. Isso são informações ou cláusulas que vão constar no contrato. São cláusulas necessárias em todo o contrato. Assim, nós vamos complementar essas informações com mais alguns detalhes sobre a formalização dos contratos aqui no nosso parágrafo 1º. Os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, em se tratando, por exemplo, de uma licitação internacional, deverão conter cláusulas que declarem competente foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual. Qual é a regra? Ainda que seja um contrato com uma pessoa jurídica domiciliada no exterior, vai ter uma cláusula lá no final do contrato em que a administração vai eleger o foro. Qual a localidade em que, eventualmente, aquelas eventuais questões contratuais serão resolvidas. Elege, por exemplo, o foro de Belo Horizonte, o foro de Brasília, lá, o Hospital Militar em Belo Horizonte, vamos estabelecer o foro aqui de Belo Horizonte para resolver eventuais questões contratuais. Tem uma ressalva, na verdade, algumas ressalvas. Poderá ser eleito foro diverso, ressalvadas as seguintes hipóteses, que não será o foro da sede da administração, será um foro diverso. Em licitação internacional para aquisição de bens e serviços, cujo pagamento seja feito com produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação. Aí terá um foro específico para dirimir controvérsias. Ou em se tratando de contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior. Fornecidos e entregues no exterior, precedido, é claro, de autorização do chefe do Poder Executivo. Aí vai ter um foro específico e não vai ser o foro da sede da administração, porque o material, o equipamento
é comprado no exterior e entregue no exterior. Não tem o foro diverso. Para aquisição de bens e serviços realizados por unidades administrativas com sede no exterior. Unidades administrativas brasileiras sediadas no exterior que vão fazer a aquisição de bens e serviços. Aí tem uma ressalva. Não será o foro da sede da administração, será um foro específico. São ressalvas que a própria lei de licitações estabelece para quem terá competência para conhecer eventual questão relativa ao contrato. Quem vai resolver, qual é o foro competente para a resolução. De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, peculiaridades do objeto, seu regime de execução, o contrato vai conter cláusula que preveja período antecedente à expedição de ordem de serviço para verificação de pendências. Isso é importante. Liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução. Então, de acordo com o tipo de contrato, de acordo com o objeto, ele vai conter uma cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para resolver pendências, liberação de determinadas áreas, se for construção, por exemplo, adoção de outras providências. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter uma cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço. Isso é importantíssimo para que o fornecedor não seja prejudicado. Então, não importa quanto tempo o contrato vai vigorar. Tem uma cláusula lá dizendo qual é o índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade do mercado. Tem índice para construção civil, por exemplo, índice específico, tem índices específicos para alimentos, que são índices de reajustamento que serão aplicáveis. Nos contratos de serviços contínuos, você pode pegar aqui, por exemplo, contrato de serviço contínuo, manutenção e limpeza na unidade em que você trabalha. Então, tem pessoas que lidam lá na sua unidade, uma empresa contratada para fazer a manutenção e a limpeza do aquartelamento. Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno, o intervalo mínimo de um ano, o critério de reajustamento de preço será por. Então, é serviço contínuo, o reajustamento é a cada 12 meses. No mínimo 12 meses para que possa ter reajustamento. Então, os critérios serão reajustamento em sentido estrito. Quando não houver regime de dedicação exclusiva dos prestadores de serviço, não se dedicam exclusivamente àquele órgão. É o regime exclusivo de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. Aí nós vamos utilizar a previsão de índices específicos ou setoriais, que é um reajustamento em sentido estrito. Em se tratando de repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação de custos. Aqui nós estamos tratando de um contrato em que há um regime de dedicação exclusiva de mão de obra, como manutenção e limpeza, que normalmente são os mesmos profissionais daquele local. Aí vai haver uma repactuação e o fornecedor vai demonstrar ali, de maneira analítica, quais foram as variações dos seus custos e o reajustamento a cada 12 meses, no mínimo. Né? Os contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Olha só, contrato de obra e serviço de engenharia. Está entregando aquele que foi contratado? Está produzindo a obra que foi contratada? Está fazendo o serviço de engenharia que foi contratado? Sempre que compatível com o regime de execução, a medição para saber se está sendo entregue vai ser uma medição mensal. Nos contratos para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços será preferencialmente de um mês. O contratado pediu uma repactuação de preço, apresentou a variação analítica dos custos, demonstrou essa variação, pediu a repactuação. O prazo para a resposta da repactuação não é obrigatoriamente, é preferencialmente de um mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no parágrafo 6º do artigo 135 dessa lei que eu trago aqui. O artigo 135 diz assim: os prazos dos contratos para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, eles serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a demonstração analítica de variação de custos contratuais, como nós já falamos, com data vinculada. Aí nós vamos lá no parágrafo 6º.
a repactuação será precedida de solicitação do contratado. O contratado solicita. Qual é o prazo para a administração dar a resposta para ele? Preferencialmente de um mês. Esse preferencialmente de um mês é contado da data do fornecimento da documentação. É o que diz o parágrafo 6º. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação de custos, por meio da apresentação da planilha de custos, informação de preços ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. Quando ele entrega a documentação, nasce a contagem do prazo de um mês para que a administração dê uma resposta sobre a repactuação, se está de acordo com ela ou não. Essa é a regra do nosso parágrafo 6º do artigo 92. Para efeito do disposto nesta lei, considera-se como adimplemento. Adimplemento é cumprimento, né? Como cumprimento da obrigação contratual, a prestação do serviço, a realização da obra ou a entrega do bem ou a parcela desses bens. Uma vez realizada a obra, uma vez entregue os bens, uma vez realizado o serviço, o fornecedor adimpliu com a sua obrigação, bem como qualquer outro evento contratual e cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documentos de cobrança. E ali estará estabelecido o adimplemento da obrigação contratual por parte daquele licitante, parte do fornecedor. Chegamos aqui, basicamente, na parte final da disciplina contratual. Eu vou aproveitar esse instante para concluir esse tema. Ele é um tema carregado de informações, é claro, mas no finalzinho nós responderemos algumas questões sobre ele, brevemente, também trabalhando quase sempre no plano mais objetivo da lei, mais evidente da lei, inclusive esse artigo 93, em concursos espalhados pelo Brasil, que já foi objeto de cobrança. Coloquei aí de maneira caixa alta o tema, que é o tema que já foi objeto de cobrança, para que apareça por aqui você esteja preparado. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, a administração vai contratar serviço dessa natureza, inclusive aqueles serviços que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet. Então, a administração está comprando o desenvolvimento de um software, por exemplo, programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos, dispositivos de tratamento, comunicação da informação. Como eu disse, software. Desenvolvendo um software específico e a respectiva documentação técnica associada a esse software. O autor, que é aquele que foi contratado, deverá, e aqui é o ponto que você deve marcar, no desenvolvimento de um software, por exemplo, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais relativos a esse software para a administração pública. Hipótese em que, porque a administração é que está contratando, então, todos os direitos passarão a ser da administração. Hipótese em que poderão ser livremente utilizados pela administração e alterados pela administração em outras ocasiões. Se a administração usar ou alterar, não haverá necessidade de nova autorização do seu autor. Ele vai ceder para a administração todos os direitos patrimoniais. Isso vai estar especificado lá na licitação e no contrato. Quando o projeto se referir à obra imaterial, e no parágrafo 1º, estamos falando aqui de propriedade industrial ou invenção, por exemplo. Quando o projeto se referir à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio para a administração, por exemplo, a seção dos direitos a que se refere o caput desse artigo incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação e suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Desenvolvimento aqui relacionado a uma propriedade imaterial, a uma invenção. Esse autor vai fornecer para a administração todos os dados, todos os documentos, todos os elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção daquilo, de desenvolvimento, fixação e suporte fixo de qualquer natureza e aplicação daquela obra. É facultado, nesse caso, a administração pública deixar de exigir, é facultado, ela não está obrigada a fazê-lo, ela não está obrigada a deixar de exigir também. É facultado a ela deixar de exigir a cessão de direitos a que se refere o caput desse artigo, e se tratando de software, por exemplo, quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa, desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação. Então, nesse caso, a administração
ela deixa de exigir a cessão para dar um incentivo ao desenvolvimento científico, para que aquele autor possa ter um aproveitamento também econômico daquilo que ele desenvolveu. Em relação a caráter tecnológico, científico ou de inovação, considerar os princípios e mecanismos instituídos pela Lei 10.973 de 2004. A que se refere essa lei? Só trouxe aqui para você ter uma noção do que está tratando. Ela dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. No caso dessa lei, desse tipo de conhecimento desenvolvido, a administração pode deixar de exigir a cessão de direitos, justamente para que aquele inventor, o desenvolvedor, possa aproveitar economicamente também aquilo que ele desenvolveu. Na hipótese de posterior alteração do projeto pela administração pública, o autor será comunicado. Então, a administração contratou e, posteriormente, ela alterou o projeto. Ela vai comunicar ao autor e os registros serão promovidos dos órgãos ou entidades competentes. Registros relacionados com aquela alteração serão promovidos dos órgãos ou entidades competentes, principalmente se tratando de obra imaterial, estou tratando aqui de invenções, desenvolvimento de software, por exemplo, que era registro. Então, isso é informado aos órgãos competentes, justamente por causa do registro de direito da propriedade imaterial. Estou cuidando aqui, por exemplo, de questões relacionadas com patente. Temos aqui tratados. Vamos verificar o que diz o nosso artigo 94, que ele está quase que batendo na porta do encerramento desse tema contratual. O artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a eficácia do contrato. Esse contrato tem que ser publicizado. Existe exceção que permite o sigilo, mas a regra é a publicização do contrato. Então, a divulgação desse contrato do Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura. Assinou o contrato, ele tem que ser publicado. Aqui a divulgação é uma condição indispensável para que o contrato produza efeitos. Então, qual é o prazo para a divulgação? Contado de sua assinatura, o prazo é de 20 dias, no caso de licitação. 20 dias para a publicação desse contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas. E o prazo é de 10 dias, no caso de contratação direta, dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação. Aí o prazo é de 10 dias. Publica-se o contrato. Os contratos celebrados, em caso de urgência, terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, sob pena de nulidade. Ok, é um contrato de urgência, assinou, já produz efeito, claro, é diferente do 94 caput, e no 94 a eficácia está condicionada à divulgação. No caso do parágrafo 1º, é um contrato de urgência, então ele vai ter eficácia a partir de sua assinatura, não é a partir da divulgação. Mas devem ser publicados naqueles prazos dos incisos 1 e 2, 20 ou 10 dias úteis, sob pena de nulidade. Já produz efeito no momento da assinatura, mas tem que cumprir o prazo para a publicação, sob pena de nulidade. A divulgação de que trata o caput desse artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, essa divulgação deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística, do evento e das demais despesas específicas. Eu vejo isso, me lembro de um grande problema que eu já citei ao longo dessa aula, envolvendo contratações por prefeituras minúsculas ao longo desse país, de grandes artistas, normalmente do mercado sertanejo, contratações acima de R$1 milhão daquele profissional. Como é que a sociedade começou a fazer um controle e fiscalização sobre isso? Através dos contratos publicados. Os contratos têm que ser publicados. Quando a sociedade via aquilo, ela se horrorizava. Então, a divulgação desses contratos, quanto referente a profissional do setor artístico por inexigibilidade de licitação, deve conter todas as informações referentes a cachê, músicos e assim sucessivamente. No caso de obras, a administração divulgará em seu sítio eletrônico, em até 25 dias úteis, após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar, no caso de obras.
assinou o contrato, ela vai publicar em até 25 dias úteis após a assinatura, quantitativos e os preços unitários e totais. Em até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. São dois momentos. Publica antes os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar, publica depois de executado os preços que efetivamente foram praticados. Qual é o objetivo? Dar publicidade para que a sociedade tenha conhecimento, para que a sociedade possa eventualmente fazer controle dessas contratações, inclusive as denúncias pertinentes em caso de irregularidades. Com isso, nós chegamos no artigo 95 para fechar o estudo da formalização dos contratos nos seguintes temas. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil. Também, o contrato, como regra, é obrigatório. Existem situações que o contrato pode ser substituído, por exemplo, por uma carta-contrato, por uma nota de empenho de despesa ou por uma autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Quando é que o contrato pode ser substituído por esses outros documentos? Que pode ser uma nota de empenho de despesa, por exemplo. Quando for o caso de dispensa de licitação em razão do valor. O valor é muito baixo, não precisaria de um contrato. Poderia ser uma nota de empenho, ou uma autorização de compra, ou uma ordem de execução. Ou naquelas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos. Entregou imediatamente, entregou tudo, dos quais não resultem obrigações futuras. Inclusive, quanto à assistência técnica, não tem assistência técnica a se prestar. Independentemente do valor, nesse caso, não precisaria de um contrato. Poderia ser uma nota de empenho, já que entregou imediatamente e integralmente os bens que foram adquiridos. Não tem obrigação futura, não tem assistência técnica, não tem nada. O contrato poderá ser substituído, normalmente pela nota de empenho de despesa. Esse é o documento que normalmente substitui o contrato nessas hipóteses. As hipóteses de substituição de instrumento de contrato aplica-se no que couber, posto no artigo 92 dessa lei. O que diz o artigo 92, só para você se relembrar? São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam o objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital e assim sucessivamente. As hipóteses de substituição de instrumento de contrato, a gente vai aplicar o artigo 92 no que couber naquela substituição. É só isso, o parágrafo primeiro nos acrescenta. Assim, o nosso parágrafo segundo. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, como regra, né? Contrato verbal com a administração, como regra, ele é nulo e não produz efeito. Mas tem uma exceção. Salvo aquele contrato de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$10.000. Aí seria possível ser aquele, digamos, contrato verbal. Como regra, contrato verbal com a administração é nulo, não gera nenhum efeito, a não ser nas compras ou em prestação de serviços de pronto pagamento, paga imediatamente, assim entendido aquele de valor não superior a R$10.000. Esse valor foi atualizado pelo decreto de 2023, ele é 11 mil e poucos reais atualmente, só para você saber. Aí seria o caso em que poderia haver um contrato verbal. Se na prova falava assim para mim, nas licitações e contratos é vedado o contrato verbal em todas as hipóteses? Está errado. É possível no caso de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento. Assim entendidos aqueles que não ultrapassam R$10.000, com atualização aproximadamente 11 mil reais. Com essas informações, nós tivemos uma noção básica sobre a formalização dos contratos no âmbito da Lei de Licitações e Contratos. Para ver se essa informação básica nos foi útil, nós vamos aqui responder a uma questão trabalhando com esse tema, para ver se nos ajudou de alguma maneira. Diz a questão: o Tribunal Regional do Trabalho da região Y celebrou o contrato administrativo de serviços técnicos especializados, contemplaram o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores e dispositivos de tratamento de comunicação da informação, software. Consoante dispõe a nova lei de licitações, no caso Intelo, o autor não deverá ceder todos os direitos patrimoniais relativos aos produtos dos serviços prestados para o TRT em respeito à legislação sobre direitos autorais. Errado. Se a administração celebrou um contrato para desenvolvimento de programas e aplicações, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais. Não deverá ceder, está errado. Não deverá ceder, está errado. Aí nós vamos das outras alternativas, que começam com poderá ceder, deverá ceder e poderá ceder. Nesse caso, ele não poderá ceder.
Nesse caso, o autor ele deverá ceder. É a letra D que é a resposta correta. A lei diz que ele deverá ceder todos os direitos patrimoniais relativos aos produtos e serviços prestados para o TRT, hipótese que poderão ser livremente utilizados e alterados pelo tribunal em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do autor. Nesse caso, ele tem que ceder todos os direitos patrimoniais, como nós já observamos ao longo da lei. Temos ainda sobre esse tema uma outra questão, buscando a disciplina dos contratos. Assim, os contratos de que trata a Lei 14.133 regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Em relação à formalização dos contratos administrativos, tratada por tal norma, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui a assertiva D. A administração convocará uma única vez o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, para aceitar ou retirar um instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sem a pena de decair o direito de contratação. Vamos pensar. Primeiro, diz assim, uma única vez. Ok, eu posso até dizer que a administração convocará uma única vez, mas você há de se lembrar que esse prazo previsto no edital para convocação poderá ser prorrogado por igual período. Então, poderia criar uma primeira dúvida sobre a questão. É uma única vez, não tratou da prorrogação, mas prorrogação é uma exceção. Então, vamos lá. Aí diz no finalzinho assim, dentro do prazo e nas condições estabelecidas, sem a pena de decair o direito à contratação. Errado. Com pena de decair o direito à contratação, caso ele não apareça naquela convocação. É sob pena de decair a contratação. Essa é falsa. Vamos na assertiva C. Não será admitida a manutenção em sigilo do contrato de termos aditivos, mesmo quando imprescindível a segurança da sociedade e do Estado? E nós aprendemos que a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. E o sigilo só é possível nos contratos nas hipóteses previstas na Lei 2.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. E um dos elementos que justifica o sigilo quando for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Quando diz assim, não será admitida a manutenção em sigilo do contrato de termos aditivos, mesmo quando imprescindível, vai estar errado. Quando for imprescindível, será admitida a manutenção em sigilo do contrato e dos termos aditivos. Assertiva B. Será admitida a forma eletrônica da celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento? Sim, atualmente é perfeitamente possível a forma eletrônica. Me parece que a B, vou confirmar olhando para A. A administração pública somente pode celebrar contratos com pessoas jurídicas? Errado. Ela pode celebrar contratos também com pessoas físicas, não apenas com pessoas jurídicas. A é falsa, a B é aquela que o candidato deveria marcar. Veja que eu trouxe duas questões, uma um pouquinho mais complexa, a outra um pouquinho mais simples, mas eu sempre preciso dizer para você sobre a lei de licitações e contratos. No que se refere à formalização dos contratos administrativos, nós ainda não tivemos, no âmbito da Política Militar do Estado de Minas Gerais, cobranças em processos seletivos sobre esse tema. De toda maneira, busquei apresentar, nos limites da minha competência, os elementos mais importantes sobre esse tema. Espero ter contribuído com sua preparação. Assim, eu me despeço de você nesse momento. Nós nos encontramos brevemente com mais um conteúdo. Fiquem bem. Até lá. Nós nos encontraremos, brevemente com mais um conteúdo.